Olá, sou Eduardo Henrique, aluno do curso de Medicina Unipar, e hoje eu apresentarei um resumo estendido sobre o tema Fatores relacionados ao traumatismo crânioencefálico. Esse trabalho foi realizado em colaboração com os meus colegas Mônica Michele, Juan Gabriel, Leonardo Neres, além dos docentes Juliana Zardeto e Paulo Henrique. Bem, introduzindo o assunto, o traumatismo crânioencefálico é definido como qualquer lesão causada ao crânio que acaba ocasionando dano anatômico funcional, seja na região intra- ou extracraniana. As principais causas do traumatismo crânioencefálico no Brasil são por acidente de trânsito, perfurações, seja por armas de fogo, arma branca, e acidentes e mergulhos de águas rasas. O traumatismo crânioencefálico ele acarreta tanto sequelas temporárias, permanentes ou podem levar ao óbito. Ele é de problema relevante de saúde pública no Brasil, porque é uma das principais causas de morte em pacientes do sexo masculino, e também, caso o paciente não morra, causa grande impacto no desempenho cognitivo e motor do paciente, causando distúrbios comportamentais, e todo esse conjunto de sintomas torna o paciente dependente de cuidadores pelo resto da vida, causando sofrimento social e diminui o bem-estar geral. Quanto ao objetivo desse resumo estendido, a gente buscou, na literatura, por meio de base de dados, estudos do traumatismo crânioencefálico para poder explorar o quadro clínico dos pacientes e assim entender melhor sobre esse tipo de trauma. Para materiais e métodos, a gente utilizou principalmente as bases de dados do Google Acadêmico e do PubMed, com artigos entre os anos de 2014 a 2022. Bem, quanto à anatomia do espaço intracraniano, antes de falar da lesão, temos que entendê-lo. Ela compreende 3 elementos, a maior parte, a substância cerebral, seguida do líquido cefalorraquidiano e o sangue em iguais quantidades. A cavidade cerebral, ela precisa de um volume e pressão constante, sendo que, quando ocorra um aumento, eu preciso de uma compensação com o decréscimo de um dos seus componentes, para manter o volume total constante. Dessa forma, quando ocorre o traumatismo crânioencefálico, existe um aumento da pressão intracraniana, que é compensado pelo deslocamento do sangue venoso ou do líquido cefalorraquidiano para evitar danos no encéfalo, que é a principal parte. Essa reação descompensa novamente a pressão e aumenta a pressão intracraniana, podendo causar diversos danos no encéfalo. Bem, quanto ao traumatismo crânioencefálico, a sua lesão é dividida em 2 fases, distintas fisiopatologicamente: a lesão primária e a secundária. A primária, ela vem do próprio choque e da força física aplicada. Depende da magnitude, da duração e do local da aplicação da força. Já a lesão secundária é a consequência dos danos da lesão primária, sendo isso a hipóxia, hipotensão, hipercapnia e acidose no cérebro. Bem, as vítimas do trauma crânioencefálico, elas precisam receber uma avaliação neurológica para conseguir definir o nível de consciência do paciente e da lesão. Isso é feito pela escala de coma de Glasgow, que é utilizada em atendimentos de emergência, unidades de pronto atendimento e em hospitais. Ela se baseia em 3 fatores: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora do paciente. Eles são avaliados de forma independente para a gente conseguir formar uma pontuação final, que varia de 3 a 15 para refletir o estado funcional do encéfalo. Bem, desse modo dá para classificar a escala de coma de Glasgow da lesão do trauma crânioencefálico em ligeiro, que vai de 15 a 13 pontos, moderado, de 12 a 9 pontos, e grave, de 8 a 3 pontos. Bem, portanto, concluindo o trabalho, o trauma crânioencefálico é um conjunto de lesões encefálicas que comprometem o cenário social brasileiro, sendo um grave problema de saúde pública, visto os efeitos sobre as vidas afetadas e o grande número de mortes. Diante dessa lesão, é de grande importância a gente classificar ela em primária e secundária no atendimento, além de aplicar a escala de coma de Glasgow para avaliar sua gravidade e assim conseguirmos tratar o paciente de forma correta. Dessa forma, como um todo, é preciso mais estudos diante do assunto. Agradecemos a atenção, assistir o vídeo até aqui, e caso tenha alguma dúvida diante do assunto ou apontamento do trabalho, coloquei meu e-mail abaixo para contato. Obrigado.